O mercado brasileiro de papel ticho vem enfrentando um desafio grande com seguidos aumentos no preço da celulose. Uma das alternativas para melhorar os custos de matéria-prima é o uso das aparas. No Talk Ticho de hoje, eu vou conversar com Harry Tallans, diretor da Talamac. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Ticho. Harry, muito obrigado por fazer esse bate-papo aqui comigo hoje. Sempre um grande prazer falar com você. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade. A gente vê que está ficando cada vez mais importante esse talk show, trazendo realmente conteúdo muito bacana para nós da indústria do papel. Muito obrigado. Legal, Harry, eu que agradeço. Harry, antes da gente começar a falar um pouquinho aí, né, sobre como os fabricantes de papel ticho conseguem reduzir seus custos de matéria-prima, eu queria que você falasse um pouquinho da Talamac, né, uma empresa que está aí no mercado desde 1952. Conta um pouquinho da história para a gente. A Talamac já tem mais de 60 anos aqui no Brasil. Ela foi fundada pelo meu avô, ainda quando chegou da Rússia. E nós sempre atuamos na indústria de papel, Legal. representando aqui uma série de empresas estrangeiras no Brasil, focada no segmento de papel. Meu avô, na verdade, começou ali, quando ele chegou da Rússia, ele começou importando celulose aqui para o Brasil e, por incrível que pareça, ele começou trazendo arame farpado para cercar as fazendas do seu Leon Pfeffer, onde ele estava começando a plantação de Olha aí. eucalipto. Então foi assim que tudo começou e hoje nós, sua terceira geração, seguindo o mesmo legado que foi deixado sempre na indústria de papel. Nosso foco é sempre indústria de papel, com essas representações tanto da Europa como dos Estados Unidos na área de conversão e na área de preparo de massa. Essa é a nossa história aí. Legal, bacana. E quantas empresas ao total representadas hoje vocês têm, Harry? Hoje, mais ou menos 5. A Ah, gente, a gente realmente tem um número enxuto de empresas que a gente representa, são as empresas sempre de primeiro escalão do mundo. A gente não trabalha com empresas asiáticas, de Taiwan e etc. Esse segundo e terceiro nível a gente não trabalha, a gente sempre focou, são 60 anos realmente focando sempre em em alta primeiro tecnologia. nível de fornecimento de alta tecnologia para a indústria do papel. Legal, bacana. E uma dessas companhias aí que vocês representam é a Seaud, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que nasceu essa parceria entre vocês. Na verdade, a Saúde é uma empresa sueca, também fornecedora de muitos e muitos anos, são mais de 100 anos, também fornecedora de equipamentos para a indústria de papel. Nós representamos a Saúde, acho que há já mais de 15 anos aqui no Brasil, e o foco dela é tanto a parte de tratamento, vamos dizer, preparo de massa, gerenciamento de fardos, gerenciamento de abastecimento das fábricas com transportadores de fardos, etc. E o carro-chefe dela é um equipamento chamado Crima, e é um equipamento para justamente o tratamento de aparas, tanto para o mercado de ticho como o mercado de marrom, que tem uma série de características benéficas para o segmento de quem usa vara, né? Seja para uma indústria ou para outra. Legal, bacana. Nós vamos falar um pouquinho sobre o clima hoje ainda. Como eu falei ali no início da apresentação, né, o mercado brasileiro de papel ticho e de papel em geral vem enfrentando aí um grande desafio, né? Um seguido aumento do preço da celulose, né? A gente está para atingir as máximas históricas aí daqui a pouco. Além dos altos custos, né, com energia que existe aí no nosso processo de fabricação. Essa é uma dor frequente que os clientes chegam até vocês? Como é que vocês estão enxergando esse desafio no mercado de ticho? A gente vê desafios no quesito energia, a gente vê um desafio muito grande, onde a gente tem clientes, até mesmo a gente conversou um pouco antes, clientes com falta de energia, quer dizer, querem produzir e não podem. Existe um cliente aqui no Brasil que tem que trabalhar dentro de um limite máximo de consumo de energia, porque a transmissão não permite que ele passe desse número. O que é muito triste, né? A gente quer produzir, a gente quer crescer, mas a infraestrutura não oferece isso para a indústria. Então, o quesito energia é um problema. E o quesito matéria-prima, como você bem disse, o aumento, a explosão do preço da celulose, com o mercado de futuro também
uma expectativa de mais altas, mesmo com o aumento de produção brasileiro, a gente espera mais alto no preço da celulose, a gente vê uma necessidade cada vez maior do uso de aparas, justamente para reduzir esse balanço de custos nas fábricas. No entanto, a gente sabe, o mercado sabe que a qualidade da para brasileira, por conta da coleta e por conta da seleção, é muito pobre. Então, a qualidade da para que chega na ponta, quer dizer, dentro da fábrica de papel, é uma qualidade muito ruim e principalmente não confiável. Então, o cliente compra uma branca 2 ou compra uma branca 3, o cliente sempre fala, é quase uma branca 2, é quase uma branca 3. Nunca é exatamente aquilo que ele comprou. Uhum. Porque a coleta é muito ruim, a seleção é muito ruim, o profissionalismo dos aparistas, ele é ainda muito amador. Então, a qualidade da para é ruim e a disponibilidade de apara em alguns momentos no mercado também não é das melhores. Uhum. No entanto, a gente sabe que é a solução para a redução de custo para quem realmente concorre com celulose, cujo prognóstico de aumento de custo ele é cada vez maior, né? Legal. E você vê em mercados é, como Estados Unidos, Europa, é, as aparas são muito mais utilizadas nos processos do que aqui no Brasil até ou não? Sim, são. Primeiro porque a disponibilidade de aparas, por conta da coleta, por conta da conscientização. Então, você vai na Europa, você tem três lixeiras. Se você não seguir aquela seleção, você leva uma multa. Essa multa é pesada. Então, a seleção na Europa, principalmente, vamos dizer, eu acho que eles, acredito eu que entre Japão e Europa, eles estão no primeiro nível de seriedade na seleção do lixo de forma Uhum. que essa reciclagem possa acontecer. Os Estados Unidos, ele avança nesse processo, eu diria que ele não tem ainda o profissionalismo e a seriedade que tem na Europa. A Europa é muito mais consciente quanto à reciclagem, mas os Estados Unidos está muito acima do Brasil nesse quesito. Então, a disponibilidade de aparas, claro, o mercado é muito maior, mas a qualidade da para americana que chega na ponta, que chega no usuário, também é muito melhor. Então, existe uma dinâmica muito diferente, e os Estados Unidos, a gente sabe, é um grande fornecedor de apara do mercado chinês. O maior aparista americano que a gente sabe é uma empresa chinesa. Então, esse setup da configuração do mercado de aparas no mercado europeu e americano, ele está muito mais avançado do que ele está aqui no Brasil, gerando uma configuração completamente diferente da que a gente tem aqui. Eu tive há alguns anos visitando um grande fabricante de tixo português, né? Vamos dizer, o mais conhecido deles até. E eu fiquei surpreso com o processo deles de fabricação, onde eles me falaram que 70% da produção é de aparas. Fiquei, uau, 70% da produção de aparas e a tendência eles era aumentar, mesmo que eles tenham os papéis coloridos, que daí tem um foco mais na celulose, mas 70% em aparas. E isso chama muita atenção mesmo, né? Em todo o mercado, na Europa, quando você viaja, em Estados Unidos, você vê a diferença. Aqui no Brasil, muitas empresas migraram para 100% celulose, né? Eu acho que essas empresas que migraram para 100% celulose são as que mais estão sofrendo hoje, né? Por conta de custos, né? Hoje é insustentável, né? Nos produtos, você trabalhar 100% com celulose, você não sobrevive. Existe no Brasil, o que a gente percebe, é ainda um receio de se trabalhar com aparas e com aparas de pior qualidade. Tem um cliente, eu tive num cliente algum tempo atrás, nós falamos sobre branco 3, branco 4 e falamos sobre a paramista. Eu falei, mas por que não a paramista? Não, 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 pelo amor de Deus, a paramista não. Quer dizer, a qualidade da para de muitos anos, ela gerou um medo muito grande no mercado. Eu me lembro, eu fui estagiário da fabricadora aqui na Voluntários da Pátria, quando eu comecei na indústria de papel. E eu me lembro que um dos meus trabalhos era checar o caminhão que chegava com a para. E eu me lembro como se fosse hoje, eu encontrei uma barra de ferro de uns 50 centímetros e uma corrente de ferro dentro do fardo de aparas. Eu não acho que a gente ainda está nesse nível tão ruim de qualidade de apara ou de pilantragem, digamos assim, no mercado de aparas.
mas a gente está muito, muito ruim vis-à-vis outros mercados. Então, por isso que gerou e ainda gera um receio muito grande do brasileiro em entrar com a para e entrar com a para pior. Diferente do mercado europeu, como você mencionou, quem está trabalhando com 70%, 80%, ele tem uma tranquilidade muito maior da qualidade da para que ele está recebendo. Uhum. Aqui no Brasil, o receio realmente é muito maior. Esse cliente, quando eu falei em apara mista, ele falou, não, 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 pelo amor de Deus. Pelo Mas amor de por que Deus. não? É bem E, por aí. e o grande desafio de trabalhar com a Paras também, né? A gente fala muito do stick, né? Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente. Quem está trabalhando com a Paras hoje, né? Tem essa dor aí, né? Focada nessa parte principalmente do stick. Quais soluções que hoje existem no mercado que resolve isso, te entrega, mesmo que você entre com uma qualidade de aparas muito pior, você consegue ter uma matéria-prima ali no final, um papel muito bom, ela te entrega uma performance muito boa. O que a gente tem no mercado hoje? Sticks é o grande problema da indústria de papel que usa aparas. Ele existe em qualquer apara, seja de marrom, seja de branco, ele está na apara, e ele é um grande problema. Ele é um problema na máquina e ele é um problema na conversão, porque ele realmente é um material pegajoso, ele tem TAC, e por ter TAC, ele vai começar a grudar na tela, ele vai grudar no filtro, ele vai grudar no cilindro, no primeiro cilindro, praticamente no todo início da secaria ele vai grudar, e depois ele vai arrebentar essa folha na conversão, porque ele permanece, o estado de TAC dele, o estado pegajoso, permanece até o final do processo. A gente tem clientes, por exemplo, que gastam 150, 200 mil reais mês só em condicionamento de tela e feltro para remover stick. Um cliente, há pouco tempo atrás, me deu um número de perda de conversão de 3,5%. Quer dizer, são números altíssimos causados pelo stick. E aí a gente entra justamente com a solução da saúde, que é um equipamento chamado Crima. O Crima é um dispersor de aparas a quente, já usado no mundo há muitos, muitos anos, são centenas de equipamentos já instalados pelo mundo, diversos instalados aqui no Brasil também, cujo objetivo de um dispersor, na verdade, ele não vai remover nenhuma sujeira, ele não vai remover o tecido, ele vai dispersar esse contaminante a um nano tamanho que ele vai ficar invisível, e ele vai fazer com que esse stick, principalmente, perca o efeito de TAC dele. Então, ele vai ficar inócuo no processo. Então, ao torná-lo inócuo, você vai passar a ter uma máquina totalmente limpa, o stick não vai mais ter a função dele, e isso vai até o final, quer dizer, até a conversão, para parar com essas dores de cabeça de quebra de produção na conversão. Hoje a gente diz que a gente remove 99% de sticks de apara utilizando o Crima. Então é uma solução consagrada, uma solução conhecida. A gente brinca aqui no Brasil e existe a vida pré-Crima e a vida pós-Crima. Isso são palavras de um cliente brasileiro, depois que ele instalou o Crima aqui, não são palavras nossas, são palavras de um cliente, que realmente mudou a cara e o jeitão de como ele gerencia essa planta de apara dele. Legal. Fora isso, a qualidade, né? Que você pode entrar com uma matéria-prima, uma qualidade não tão boa, né? Numa paras ali de qualidade pior, e você ainda ter ainda um papel de uma boa qualidade, né? Essa é a ideia do Crima. Na verdade, o Crima, o maior objetivo dele é piorar a qualidade da para. Como ele vai dispersar todo e qualquer tipo de contaminante, um cliente, por exemplo, isso são dados reais, clientes trabalhavam 80% celulose e 20% apara, fizeram a inversão, foram para 20% celulose e 80% apara. Cliente que trabalhava com branca 1 e branca 2, ele foi automaticamente para 3 e 4. Aquele que trabalhava com só 2, ele vai para 3, ou ele até vai para 4, até vai para mista. Porque a ideia do Crima justamente é poder piorar a qualidade da matéria-prima, porque ele dá conta desses contaminantes, o objetivo dele é realmente dispersar esses contaminantes. Legal.
isso vai baixar o custo da matéria-prima de maneira drástica, né? Essa é a Legal, ideia. né? Então, essa é uma grande solução para o mercado aí de tixo brasileiro hoje, que enfrentando esses desafios aí seguidos do aumento do preço da celulose. Acho que a Paras acaba sendo aí, né, uma grande alternativa e o Crima ajuda nessa redução de custo aí, né, Raul? E esse receio, vamos dizer, que o mercado brasileiro tem, que eu comentei antes, quanto ao uso de aparas, não quero nem falar de mista, que é o exemplo que eu dei antes. Esse mito, ele pode ser repensado no momento que alguém vai se utilizar de um crime, porque ele foi feito para isso, não tem mais que ter medo. Eu tive num cliente esses dias, falou assim, não, então a gente pode ir para 2 e 3. Falei, pode, mas por que não vai para 4? Não, mas dá para usar 4? Falei, dá para usar 4. A ideia é usar uma 4. De novo, a ideia é realmente piorar e quebrar esse estigma da indústria quanto à qualidade da fara. Legal. Harry, obrigado aí pela a aula aí que você deu para a gente com relação aí a Paras, a custo de produção para a gente reduzir. Parabéns pelo trabalho aí que vocês vêm fazendo aí pela terceira geração aí da Talamac e sucesso ainda mais aí Isso para aí. vocês. Obrigado, Felipe. Um abração, Obrigado pela valeu. oportunidade. Tchau, Valeu. tchau.